Shalom, shalom, povo de Deus. Vamos para o nosso Código dos Profetas de número 14, amém? Eu vou falar sobre a obra de Deus, sobre o serviço na casa do Senhor, que também é chamado na Bíblia de episcopado. Um nome difícil, né? Mas lá em Timóteo 3 diz assim: fiel é essa palavra. Se alguém aspira ou almeja ou deseja o episcopado, que é esse serviço ao Senhor, esse trabalho ao Senhor, excelente obra deseja. É necessário, pois, que essa pessoa seja irrepreensível. Algumas Bíblias chamam de bispo, tá? Mas seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, né? Que é tardio para irar-se, mas uma pessoa equilibrada, sóbrio, quer dizer, não bêbado, ordeiro, que é cavalheiro, hospitaleiro, apto para ensinar, quer dizer, sempre disponível para ensinar as pessoas, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, já disse equilibrado, né? Inimigo das contendas, não ganancioso, tá? Uma pessoa liberal, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, quer dizer, obedientes ao pai, à mãe, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus, da noiva? Não teófito, para que não se ensorbeça, tá, arrogante, e venha a cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora. As pessoas têm que dar bom testemunho de você. Tá? Guardando o ministério da fé, tá? Sejam sérios, não de língua dobre, não dados ao vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa concupiscência pura, e também que sejam primeiro provados, depois exercitem o diaconato se forem irrepreensíveis, quer dizer, que receba mesmo um cargo se for irrepreensível. Da mesma sorte, as mulheres sejam sérias, não maldizentes, né, fofoqueiras, temperantes e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si um lugar honroso e muita confiança na fé que é em Cristo Jesus. Amém? É só até aqui que eu vou, queridos. Eu podia ir mais um pouco, mas vamos lá. Aqui nós estamos falando um pouco de episcopado. Tem pessoas que desejam o episcopado, desejam trabalhar na obra do Senhor. Amém? Boa coisa deseja, porém, as pessoas são chamadas por Deus. Lá em 1 Coríntios 12, no 28, diz assim: a uns Deus estabeleceu na igreja. Olha só, quem estabeleceu? Deus. Então, a uns, não é a todos. Então, ele estabeleceu uns nas igrejas, primeiramente como apóstolos, segundo profetas, terceiro mestres, operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas, tá? E a gente chama isso dos 5 ministérios. Já falamos isso um pouco aqui, tá? Mas essa passagem declara que Deus estabeleceu ministros na igreja, tanto homens quanto mulheres. Amém? Deus estabeleceu. Tem aquela pessoa que ela vai lá e ela busca fazer um seminário, né? Ela vai lá e anuncia para sua família: eu tenho um chamado de Deus, mas foi ela que inventou isso. Foi ela que desejou, porque a avó queria, ou a mãe, ou alguém foi lá e disse: você tem jeito de padre, de pastor, ou de alguma coisa assim. Amém? Queridos, a pessoa que se intitula e vem, ela pode até realizar um bom trabalho, mas vai realizar um trabalho humano, tá? Com muita custa, se Deus não estabeleceu ela, Deus pode começar a liberar os dons, porque ela buscou, porque a gente pode buscar com diligência os melhores dons,
Tá, mas ela não vai ter aquele chamado do Senhor. Quando Deus te chama, Ele também se responsabiliza pelo teu chamado. Ele também te envia sem 2 roupas, sem túnica, sem dinheiro, e você vai, Ele te garante. Ele manda você ir, Ele te comissiona, né? Ele te envia para essas missões e Ele te sustenta, tá? Quanto eu vejo de pessoas que começam obras pela carne, pela vontade, ou pessoas que, eu vou ganhar dinheiro, eu não gosto de trabalhar, eu vou fazer isso. Não dá certo, não cresce, não alcança. Ou pessoas que, por exemplo, vêm e passam aqui na base e olha aqui e fala, eu vou montar uma base que nem essa. Mas Deus não chamou. Deus não vai enviar os recursos, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Deus não tem propósito, a pessoa monta e não vai. Ela fala, Deus, o que eu fiz de errado? Põe a culpa em Deus ou nos outros, mas Deus não comissionou você para ir. É igual a pessoa falar, eu gosto tanto de capelania, mas ela vai nos hospitais, mas não cura ninguém. Ela não tem o principal do capelão, que é o quê? Manusear os dons de cura. Ela vai para um lugar que está cheio de enfermos e ela não consegue curar. Então o propósito profético, o chamado para qual ela nasceu, não vai ser concluído. A pessoa está fora da sua vocação, daquilo para qual a designou. Tá? Designo é uma coisa muito importante. Descobrir para que eu estou aqui. O que eu vim fazer. Cada vez que Deus te planta no lugar, Ele tem um propósito. Desde o seu casamento, onde você está posicionado na terra, geograficamente, posicionado em Deus, que tempo você está, que lugar você está geográfico, tá? Qual é a capacitação que Deus derramou sobre você, a unção que está sobre você, quais dons estão sobre você. Então, se posicionando no centro exato da vontade do Senhor, esse versículo que eu citei agora se cumpre. Todas as coisas vão cooperar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Vamos bagunçar o versículo? Todas as coisas não cooperarão para aqueles que estão fora do centro da vontade do Senhor. Amém? Eu inverti o versículo. Tem o mesmo sentido, tá? Se diz que todas as coisas cooperam para quem está alinhado, para quem está fora do centro da vontade do Senhor, tá? Está desalinhado. Quer falar, apóstolo? Quer não? Ela não quer falar. Tá? Mas ela tem ali para falar muito tempo aqui sobre isso. Amém? Se você fica fora do propósito do Senhor, Deus começa a fazer algo que nós, cristãos, chamamos de estreitar o caminho. O que acontece? Todas as coisas começam a não cooperar, tudo começa a dar errado. Quando Deus quer te tirar de uma terra, Ele começa a fazer pessoas que estavam muito próximas começar a olhar para você com outros olhos, começa a discutir, começa a não querer, para de cooperar, começa a dar muitos curtos-circuitos. Amém? Estou falando aqui de uma maneira em parábola para você entender. Começa a dar muitas coisas erradas. Não consegue. Você fala, puxa, coisas que eu realizava de maneira simples e tranquila e pacífica, agora estou tendo graves problemas. A nossa vida estava bem tranquila na cidade de Maringá e Deus falou, preciso levar vocês para outra terra. Assim como fez com Abraão. Abraão, preciso te levar para uma terra que mana leite e mel, mas sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, que eu vou te levar para lá. Para nós foi parecido, vamos filho e filha, eu quero levar vocês para outra terra. Senhor, mas está tudo montado, criança na escola, aluguel em dia, contas em dia, obreiros, membros, finanças, saúde, tudo funcionando. Aí vem Deus e fala, eu vou mudar tudo. Vocês vão ter que ir para uma outra terra. Falou, Senhor, não tem ninguém nessa terra por nós. Toda a nossa parentela, o Senhor está tudo numa cidade, todos os nossos conhecidos, todos os nossos membros. O Senhor falou, tem alguém nessa terra que suprirá todas as suas necessidades. Falei, quem, pai? O Senhor vai levantar alguém? Falou, eu. Né? O Senhor iria nos sustentar. E nada faltou. Parece que tudo deu em cima, mas tudo aconteceu. Lembro de um dia que me faz muito sentido. Eu subi um monte e falei, Senhor, eu não pedi para vir para cá.
E no dia seguinte eu tinha uma conta para pagar, acho que era de 11 mil e poucos reais. E nada de coisa que eu comprei para mim, tudo coisa para a obra, o Senhor que mandou fazer. Eu odeio fazer contas, não compro nada parcelado, nada. Aprendi a não comprar nada parcelado. É raríssimo comprar alguma coisa financiada ou parcelada. E o Senhor me trouxe com o apóstolo, várias portas fechadas, mas o Senhor falou, é aqui que eu tenho propósito, vou abrir lugar para vocês, é a base onde nós estamos, onde eu estou agora aqui. E tudo aconteceu para a glória dele, o dinheiro veio, sempre veio todas as coisas, somos felizes, completos, porque Deus assim pediu que nós viéssemos. Amém? Então, queridos, quando Deus manda você ir, tá? Que você tem um chamado dele, você pode ir que até sobre as águas você vai pisar, tá bem? Ninguém recebe, querido, um chamado desde Deus porque ouviu alguém dizendo em profecia, tem um chamado assim, assim, assado, tá? Não é assim que você vai responder o teu chamado para Deus apenas porque alguém falou, amém? Isso precisa ser confirmado, né? Não assuma o ministério porque alguém chamou você, não assuma o ministério porque sua mãe falou para você isso, sua avó, seu pai. Os maridos, né, se forem ministros do evangelho e tiverem um chamado divino para sua vida, não tentem improvisar e socar a esposa em algum lugar lá, deixa que ela venha se tiver chamado, se não tiver ela só vai ajudar, apoiar, vice-versa para o marido, né? Vai apoiar, vai continuar, mas não vai forçar nada com ela, tá bem? Se você tiver esse chamado de Deus, você vai receber um testemunho no teu espírito. Deus é especialista em falar com o espírito do homem. Vai falar com o seu espírito, vai deixar claro para você, tá bem? Vai trazer a capacitação espiritual necessária, todas as coisas materiais necessárias. Lembro quando eu entrei na base, falei, Senhor, não tem uma pia aqui, nem uma pia, nem uma tomada funcionando. Não tem altar, não tem dinheiro, não tem nada. E o Senhor falou para mim que ia prover todas as coisas. Falei, então faço prova do Senhor, eu preciso de 21 latas de tinta, de R$370 cada uma. Né? E orei a Deus, uma pessoa só deu 10, e outras rapidamente deram as latas e pintamos tudo. Falei, pai, agora nós vamos mexer no altar, nós já acabamos a pintura. Né, uma pessoa só deu todo o madeiramento do altar e nós não tínhamos grandes amigos ou amigos que tinham finanças para ir lá e bancar nada, foi de orar a Deus e Deus tocar no coração de alguém. Né, alguém deu o madeiramento do altar, logo nós mesmos fizemos, ali a pouco, a hora que precisou cobrir de carpê, o carpê veio e compramos um fogão industrial usado no restaurante, velho, meio estragado, mas foi o primeiro, né? Tinha mato aqui na frente, bem grande, mas tudo aconteceu obedecendo uma ordem do Senhor. Sair de uma cidade, vir para outra, não tinha dinheiro nem para o caminhão de mudança. O caminhão de mudança foi eu alugando uma carretinha, sabe, essa que se engata atrás de carro, e vim fazendo várias viagens de Maringá para cá, trazendo todo tipo de coisas, sem documento na carretinha, com dificuldade. Mas conseguimos, Deus abençoou em tudo. Com dificuldade, mas não faltou nada. Todo dia que precisava de cada coisa. Eu lembro que um dia eu falei, Senhor, eu preciso comprar panelas grandes. O Senhor falou comigo, vai lá comprar agora. Eu falei, mas não tem dinheiro. Ele falou, vai comprar. Chamei minha esposa e falei, recebi um comando muito, muito esquisito da parte do Senhor. Deus pediu para eu ir lá e comprar as panelas que a gente precisa. Eram R$600 de panela. No caminho, o Senhor mandou olhar no celular e alguém tinha mandado o dinheiro das panelas, sem saber que nós estávamos indo para lá. Então, quão bom é você estar no centro da vontade do Senhor. Quão bom é você entender o propósito profético para qual você foi criado. Porque quando você estiver no centro dele, todas as coisas chegarão das maneiras mais extraordinárias, estranhas, mas reais. Né? Então, com certeza, o Espírito Santo vai testificar no teu coração o que é para você fazer. Você não vai ficar com dúvida. Não espere receber isso através de profecias, tá? Porque pessoas podem tanto entregar profecias para você quanto profetadas, né? E atrapalhar o
teu posicionamento no reino de Deus. Então peça para o Senhor várias confirmações para saber o que você vai operar, o que você vai fazer. E sempre lembrando, como eu disse no áudio passado, Deus não vai forçar nada com você. Não vai fazer você fazer coisas que você não gosta. Mas tampouco vai te deixar parado, sossegado, confortável no reino. Deus vai te lançar, como se viesse alguém te empurrasse no abismo. Fala, é aí, você está aí, está com medo de ir, Deus vai te dar um empurrãozinho. Mas você vai ter que criar coragem e abraçar. Vai ocupar teu tempo, vai ocupar tua vida, vai ocupar tudo. Tudo que eu falo, todas as áreas. Deus vai ocupar esse ciumento e Ele sabe extrair todo o néctar do homem e da mulher de Deus. Então Deus vai trabalhar no seu coração forte para você atender esse chamado. Amém? Querido, o Espírito de Deus se relaciona com o Espírito humano. Você não vai ter dúvida do que é para você fazer. Da mesma maneira que você tem convicção de que você é salvo, de que o teu nome está escrito no livro da vida, você vai ter convicção de que Deus tem um chamado para você. E qual o chamado é esse? Amém? Não queira ficar sossegado no reino. Deus não trabalha com desocupados. Todas as pessoas que Deus chamou estavam trabalhando, estavam com a mão na massa, estavam se virando. E aí tem uma hora que Deus fala, eu te ordeno que pare de trabalhar para o homem. Trabalhe só para mim. Amém? Tem uma hora que Deus vai fazer isso aí no teu chamado, se Ele te quiser período integral. Se Ele não te quiser, continue trabalhando para o homem. Também serviço secular. Mas se Ele tem esse chamado para você, Ele vai fechar as portas. Para mim, Ele fechou um dia, apóstolo, e disse assim, ô apóstolo Ronaldo, você não tem vergonha de deixar pais de família sem serviço? Eu disse, por quê? Falou, todo trabalho que você começa, ou as empresas falem, fecham. Você já percebeu isso? Eu falei, é verdade. Falou, Deus quer que você pare de trabalhar, mas eu falei para ela, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com os 11 para 12 anos, eu nunca deixei de trabalhar. Eu amo trabalhar. Eu acordo cedo, durmo tarde, não faço só as horas normais, das 8 às 6, padrão do ser humano. Sempre aprendi a trabalhar 2, 3 horas a mais do que qualquer um, né? Do que as pessoas trabalham no período normal, sempre. Sempre trabalhando extra, sempre fazendo a mais, sempre acordando mais cedo, sempre com espírito de competição que veio no sangue, sabe? De querer correr mais, fazer mais, alcançar mais. E isso aí veio desde criança, tá no sangue mesmo, tá no caráter, né? Explosivo, mediatista, sanguíneo. E eu agradeço a Deus, amém? Paulo era assim, né? Então eu agradeço a Deus do jeito que Ele me fez. Mas, querido, se você tem esse chamado e você é um cristão mundano, né? Com um pé na igreja e outro no mundo, sua carne vai dominar você. Você não vai conseguir romper, você não vai conseguir alcançar os propósitos de Deus, porque a tua carne vai falar mais alto que o espírito. Ela costuma falar mais alto. Os prazeres da carne são terríveis. Pecado não é ruim. Pecado é bom. A carne da gente agradece. O problema é o salário dele. O salário dele é a morte. Se alguém disser para mim, pecar é ruim. Não, não é ruim. Nunca quando estava pecando você achou ruim. Nunca ninguém que está pecando achou ruim. O problema é que você come ele doce, e depois ele é amargo. Você traz uma morte espiritual, morte eterna. Amém? Então o que acontece? Você vai ter que entrar grave bem essa palavra, numa renúncia muito grande para atender seu chamado. Você vai ter que escolher entre churrasquinhos, festa de família, baladinhas, né, amores, por obedecer a Deus. Está em montes. Quem tinha uma vida agitada na society, né, nas baladas e no meio dos socialites, no meio da galera, você vai ser esquecido, você vai estar nos montes, você vai estar nos quartinhos, você vai estar... Depois de muito tempo, Deus vai deixar você voltar para alguns churrasquinhos que Ele vai escolher a dedo, não naquela frequência que você ia, mas vai ter que ter muita renúncia. Por isso que vai te custar tudo o teu chamado. A Catherine Como uma vez perguntou para uma multidão de pessoas no ginásio, falou, quem quer unção aí? A turma falou, você sabe que vai custar unção, vocês têm certeza de qual é o preço da unção? A unção vai custar para vocês tudo. Ela disse 2 vezes ainda, everything vai custar tudo. Amém? Esse chamado é muito caro. Tá bem?
Sua vida vai ter que ser totalmente consagrada a Deus, quanto fazer a vontade dele, obediência, tá? Você vai ter que ter consciência disso. E esse algo no seu interior vai impulsionar você para sentir prazer nos montes, nos quartinhos, nas igrejas, nas missões que Deus vai te dar. Não vai ser fácil, mas vai ser prazeroso. Amém? Às vezes vai estar sozinho querendo contar para alguém, mas Deus vai dizer, não, conta para mim, filho, porque é eu e você. Muitas das vezes. Tá bem? Algumas pessoas tiveram visões dos seus chamados, tá? Que nem Paulo teve, né? Isso pode Deus te dar uma visão e dali 20 anos cumprir com a visão. 15, 10, 5, 30 anos. Deus me deu visões quando eu tinha de 5 para 10 anos, várias, de um disco de vinil cheio de espinhos rolando. Eu andava dentro daquelas linhas do vinil com muita dificuldade, mas eu chegava no miolo e eu me via como um pastor, todo vestido de branco. Naquela época eu não entendia, mas era um apóstolo, sabe? Só que as roupas não eram só brancas, elas reluziam, era um corpo glorificado, sabe? Era alguém que estava fazendo a obra do Senhor com poder. E eu só fui entender 30 anos depois. Fui entender a visão, tá bem? Sabe lá em Atos 13 que diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, tá? Separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Quem que disse? O Espírito Santo disse, separa-me Barnabé e Saulo. Olha que tremendo, o Espírito Santo confirmando o chamado, tá? De Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo não foram chamados por profecia, queridos, nem estabelecidos como ministros por homens. O que eu vejo de gente se ungindo, de pastor que cuida da igreja, quer ser apóstolo, ou joga óleo na cabeça, ou pede para alguém vir jogar. Pastor ungindo apóstolo, como é que consegue? Como é que você consegue dar alguma coisa para alguém que você não tem? O outro que é profeta ungindo pastor, umas coisas bem estranhas, antibíblica, mas não vou entrar em pormenor aqui. O que tem de gente hoje se intitulando apóstolo, achando que apóstolo é um nível acima e apóstolo é um nível abaixo. Apóstolo é o que mais serve dentro da igreja do Senhor. É o que mais serve. Tem uma pirâmide de ponta cabeça e a pontinha lá embaixo. É o apóstolo. Quem tem que servir para tantas coisas. Ele tem que ser desde o pintor, o eletricista, a pessoa que opera milagres, a pessoa que faz visita, a pessoa que faz serviço limpo ou serviço sujo. Tanto de pastor que eu vejo fresco, que não põe a mão na massa de jeito nenhum. Pastor que eu já chamei assim, falei, pastor, as coisas tão difíceis, eu consegui um serviço ali de ajudante de pedreiro, sabe, serviço pesado, vamos lá comigo pra gente conseguir um troco pra gente passar esse mês. Falou, eu não fui chamado para isso. Falei, Jesus foi chamado para ser carpinteiro. Paulo foi chamado para arrumar tendas, consertar tendas durante o seu chamado. Você não pode pôr a mão. Pois não. Ele ficou com o aluguel dele atrasado muito tempo, ficou sem comer direito. E eu pus a mão na massa, passei dando risada, continuei alimentando, graças a Deus, a minha família. Eu chegava em casa que só o branquinho do olho branco, o resto tudo de terra vermelha. Maringá é lugar de terra vermelha. Então, assim como disse Paulo, né, eu sei viver na abundância, sei viver na escassez, mas o apóstolo é aquele que não tem medo de pôr a mão em nenhum lugar, nenhuma hora, sabe, que aparece vestido com roupa de glamour, mas aparece também de pano de saco ou sujo de terra, sabe? Ou aquele que está cozinhando, ou está limpando o lixo. Jesus deu o caminho. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Amém? Quem quiser ser o primeiro vai servir. Amém, queridos? E está ficando extenso demais esse vídeo. Eu vou parar por aqui, mas quando Deus te chama, Ele te equipa, Ele te capacita.
Você já percebeu os dons que você tem? Já estão em operação? Você já viu que você foi capacitado para fazer algo? Tá bem? Talvez a gente fale um pouco disso no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, te honre. Se isso fez sentido para você, dê um joinha no vídeo, clica no sininho, se inscreve no canal. E por favor, quanta gente que vê os vídeos, eu peço, compartilha, a pessoa tem medo. Compartilha. Isso vai fazer com que o teu coração fique igual ao coração de Jesus. Falou, eu quero crescer, mas quero que outros cresçam. Compartilha, não custa nada, ajuda a gente a beça. Tá bem? Estou gastando meu tempo aqui, ou investindo meu tempo aqui, para o reino de Deus. Que você possa investir um pedacinho do seu também. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.